A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Não faz sentido. Eu concordo com a sua fala. Esse é um assunto extremamente Meu complexo. ponto de vista sobre a O fato questão é é que o seguinte. Eu não concordo. É dessa maneira que eu enxergo o tema. Olá, ouvintes da Rádio USP. Sou Caroline Kellen e começa mais um Universidade 93,7. E eu sou Júlia Castanho e também estarei com vocês. Bom dia! Neste episódio, o debate é sobre um tema que impacta diretamente a cidade de São Paulo: pessoas com dependência química em situação de rua. Esse é um assunto delicado, pois envolve amplas questões de saúde, políticas públicas, segurança e bem-estar. Ainda levanta opiniões diversas sobre como agir frente a este problema. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas fez um levantamento sobre a população em situação de rua e concluiu que até fevereiro de 2023 havia 206 mil pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico em todo o Brasil. Este número indica um crescimento de 7,4% desde o levantamento anterior, em 2022. E o estado de São Paulo abriga quase metade desse contingente, em torno de 87 mil pessoas em situação de rua. Durante esse programa, você confere uma reportagem sobre o que os moradores da região acham sobre morar no entorno da Cracolândia. Para debater esse tema, convidamos 3 especialistas das áreas da saúde, urbanismo e políticas públicas. Discutiremos os diversos aspectos que impactam a vida dessas pessoas. O primeiro é o psicólogo Tiago Godoy, doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, especialista em psicologia social, que atua principalmente com pessoas em condição de vulnerabilidade social e desigualdade política e econômica, com foco em pessoas em situação de rua ou que fazem uso de drogas. Ele também é pós-doutorando em Geografia na Universidade do Estado de São Paulo pela FAPESP. Recebemos também o coordenador do Lab Cidade, pós-doutorando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Aloysio Marino. Ele cursou Gestão de Políticas Públicas com especialização na mesma área na USP. Tem mestrado e doutorado em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. E nós também temos aqui a ex-vereadora Soninha Francini, que trabalha atualmente como secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Em 2004, ela foi eleita pela primeira vez vereadora da cidade e também atuou como jornalista e cineasta. Bem-vindos, Tiago, Aloysio e Soninha. Muito obrigada pela presença de vocês. Opa, valeu. Obrigada pela possibilidade de falar sobre isso. Por mais que a gente fale sobre esse assunto, né, sobre o uso de substâncias, e geralmente a gente só fala do uso nocivo de substâncias ilícitas, mas por mais que a gente fala de um jeito tão superficial ou emotivo. Tudo bem que tem uma carga emocional quando a gente fala sobre essas situações que podem ser dramáticas, tal, mas a gente precisa falar mais, e precisa falar assim, com tempo, com calma e com mais profundidade. Verdade, com certeza. E para começarmos, vamos ouvir a reportagem realizada pela nossa repórter Lara Soares. Ela conversa com Clician Oliveira, doutora em Economia e funcionária do IBGE. E Matuza Sankofa, coordenadora do Centro Geral de Convivência Edley, que atua há 25 anos na Cracolândia. Vamos ouvir. Bombas, jatos d'água, remoções forçadas. Há anos, a região da Cracolândia é palco de ações violentas, envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Civil e os governos municipal e estadual. Afinal, medidas estão sendo tomadas pelo poder público para controlar o problema. Mas é preciso questionar qual o verdadeiro objetivo dessas medidas. Eu sou Lara Soares para a Rádio Universidade. Segundo Clician Oliveira, doutora em Economia e funcionária do IBGE, política pública é a ação do Estado na garantia dos direitos considerados fundamentais. No caso da sociedade brasileira, os direitos fundamentais estão estabelecidos no artigo 6º da Constituição Federal. Comida, moradia, educação, saúde, transporte, tem um conjunto de direito à vida, né? Ou seja, está definido na Constituição do nosso país que é dever dos governantes e das instituições públicas assegurar que a população tem o básico para viver. Por causa disso, haver pessoas na rua passando necessidade pode ser um grande incômodo para as autoridades.
pois é um sinal de ineficiência da sua gestão. O maior desafio que a gente encontra na nossa atuação no território, dentre muitos, né, é a violência e a ausência do Estado em relação a muitas políticas públicas que seriam possíveis para cuidar daquele território. Quem fala é Matuza Sankofa, coordenadora geral do Centro de Convivência É de Lei. A organização atua há 25 anos na Cracolândia e em outras cenas de uso de drogas em São Paulo. O Estado ele faz a escolha de cuidar do território, dizer que está cuidando do território somente com a segurança pública, quando na verdade seria necessário a intersecção de políticas públicas para de fato conseguir resolver os problemas que existem na Cracolândia hoje. A gente precisa de educação, de moradia, de saúde e precisa principalmente de cuidado em liberdade. Essa questão dos direitos é muito importante e nossa Constituição deve ser respeitada ao pensarmos em medidas possíveis. Durante o ano de 2014, a Prefeitura de São Paulo tentou implementar o programa de Braços Abertos. A ideia era dar moradia e emprego para todos os usuários que ficavam na região, em uma tentativa de amenizar o problema. O programa oferecia um salário de R$15 por dia para que os dependentes fizessem a limpeza das ruas da região. Mas a iniciativa foi fortemente criticada na época por moradores e comerciantes locais. Eles entenderam que o projeto não iria resolver o problema e ainda poderia agravá-lo por supostamente facilitar a permanência dos usuários na região. Como vocês avaliam uma tentativa como essa? Pode começar, Soninha? Claro. O programa, o de Braços Abertos, ele realmente juntou algumas pontas. A gente, assim, ao longo das décadas de políticas para pessoas, né, políticas sobre drogas, pessoas que fazem uso de drogas, especialmente o uso nocivo. Nocivo por quê? Porque faz mal a elas, faz mal a quem convive com elas, né? Não é todo uso de drogas que é nocivo. Eu tô aqui tomando café, entendeu? Então, durante muito tempo se acreditava realmente que assim, não, droga igual polícia. As políticas eram contra drogas. Políticas contra drogas. Secretaria contra as drogas. Aí passou a ser sobre drogas e começou a ter essa compreensão mais clara de que, tem uma parte que é de segurança pública. Afinal, o comércio de drogas ilícitas envolve muita violência, envolve um poder super opressivo e causa disputas e mortes e tal. E aí tem um outro lado, que é o lado da saúde. Aí, às vezes, até caía numa divisão assim, para os bandidos, cadeia, para os doentes, tratamento. Então, continua sendo uma coisa um pouco rígida, vai? E aí, com o tempo, foi se compreendendo. Primeiro, que essa divisão é meio borrada. Muitas vezes, fala assim, não, mas ele estava vendendo, então ele é bandido, então ele vai para a cadeia. E, na verdade, ele não era um traficante. Ele é um usuário fazendo quase um escambo, né? E também não é só saúde. Tudo bem que saúde também não é só médico e remédio. Mas, além disso, mesmo considerando que saúde em si já envolve uma porção de outras coisas, você precisa de uma atuação mais forte da assistência social. Você precisa de uma política de moradia, sim. E você precisa das possibilidades de inserção produtiva. Quer dizer, da pessoa adquirir novas habilidades e capacidades, desenvolver qualidades, habilidades que ela já tem, mas que ela não está exercendo de várias maneiras. Então, no de Braços Abertos foi um conjunto realmente de ações. Eu não diria de moradia, porque é importante até destacar que moradia é uma coisa muito diferente de acolhimento socioassistencial. Quando você é acolhido num serviço assistencial, por melhor que ele seja, mesmo que ele seja um hotel, e mesmo que o hotel fosse ótimo, não é o seu espaço, não é a sua moradia. Então, mas o Braços Abertos previa, a pessoa tem que ter um lugar para ficar. Você não consegue oferecer uma saída, de fato, para a situação em que ela se encontra, se ela continua na calçada, né? Ela vai no CAPS e volta para a calçada, e ela toma banho onde? E ela se alimenta como, né? Em que lugar? Então, nesse ponto, foi realmente um avanço, assim como a possibilidade do trabalho com uma remuneração, não é bem uma remuneração, porque é o pagamento de um benefício, mas nem tudo foi bem executado.
apesar dessa construção. Então, eu lembro da secretária de então, da Luciana Temer, dizendo quantas coisas se revelaram desafiadoras, assim, por exemplo, estava previsto lá na regra do de braços abertos que o pagamento seria depositado numa conta e que o beneficiário teria um cartão. Só isso já é um tremendo fator de organização. Tanto é que o programa previa isso. Aí descobre que a pessoa não tem documento, perdeu o documento, o rapa levou o documento, roubaram a mochila com o documento. Você não consegue, você tem dificuldade de abrir uma conta bancária. Então, com isso, passa a ser feito o pagamento em dinheiro, na mão do beneficiário, na porta do hotel. E aí ele já estava devendo. Ele já tinha, mesmo tentando, né, reduzir o uso para se engajar, né, para aderir aos serviços, ele já tinha comprado pedra fiado, sabe? Ele ficava... E é difícil resistir à compulsão. A gente sabe como são as nossas compulsões, entendeu? Então, apesar do discurso do Dória, que foi francamente, né, contra de braços abertos para a morte, não sei o quê, uma coisa bem pesada, que fazia mal para os trabalhadores, para os usuários. O fato é que, apesar do discurso, alguns princípios do programa de braços abertos foram mantidos. Então, hoje, alguns que eram hotéis sociais do de braços abertos longe do território, hoje são chamados de SIAT. Então, 2 hotéis daquela época continuam funcionando como SIAT e novos SIATs foram abertos e outros desses hotéis foram abertos em outros lugares da cidade. A inserção produtiva continua no modo, agora chama POT Redenção, Programa Operação Trabalho do Programa Redenção. E tem resultados incríveis. Tem uma unidade do POT Redenção, que é gerido pela Fundação Porta Aberta, parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, no mesmo modelo que era antes, mas com outro parceiro, que era a DESAF. Então, tem a capacitação, a oferta de oportunidades de aprendizado e de trabalho, de escolha. Então, você passa um tempo na construção civil e outro faz um tempo no artesanato, um tempo na panificação, sabe? E vai descobrindo. Foi dito, né, na reportagem que a gente ouviu. O governo municipal, o governo estadual, né, não resolvem o problema. Então, esse é um problema social, não é um problema de gestão governamental, de prefeitura, entendeu? Tem coisa que o governo é pronto, o governo faz semáforo e mantém essa bodega funcionando. As questões mais complexas precisam de mais gente. Então, se você não consegue, por exemplo, abrir vagas num hotel social, porque o proprietário do hotel fala, Deus que me livre. Se você não consegue, por exemplo, abrir um serviço de acolhimento, porque a população faz barricada e fala, aqui não. Se você oferece essa possibilidade de capacitação, mas um contratante vai dizer, sai fora, vou contratar um drogado. E sim, se o poder público não compreende que esse é um longo processo na atenção a cada pessoa, também não adianta. Se não acontece também assim, tá aqui o emprego, parabéns, hein? Puxa, tá aqui seu crachá, que orgulho. O cara fica super feliz. Aí ele tem um problema no serviço e aí ele pode perder o emprego. E aí, onde é que a gente tá nessa hora, sabe? Então, é entender que a trajetória, e não é só de quem faz uso nocivo de drogas ilícitas e vive na rua, de qualquer pessoa que tem uma relação difícil com os de drogas. Fui casada 6 anos com um alcoolista. E ele já não vivia mais na rua. Ele tinha morado na rua 18 anos. Nos 6 anos que ele passou comigo, já não era mais uma pessoa em situação de rua. Mas, cara, lidar com o alcoolismo é barra, entendeu? E vai, e entra e sai, e adere, e abandona, e volta. Então, é uma longa trajetória que não é só ascendente de construção da autonomia, eu vou melhorando, e pá, eu saí e eu estou livre. É muito mais longo, profundo e complexo do que isso. Com certeza. Tiago, você aqui, como você avalia essa iniciativa e a fala da Soninha? Eu acho importante esse debate, né? Valeu pra gente ter essa oportunidade de ter essa conversa aqui mais profunda mesmo. E eu acho que é por aí mesmo, assim, né? A gente acaba falando muito sobre as drogas, né? A Cracolândia, um problema, né? Enfim, e acho que a ideia é conseguir pensar um pouco mais amplo para uma realidade ali, né? Para uma questão que extrapola, né? Que extravasa essa questão das drogas, né? Se a gente for ver, a própria reportagem traz esse aumento do número de pessoas em situação de rua, né? Não só em São Paulo, mas em praticamente todas as grandes cidades.
esse número vem aumentando, então é praticamente uma condição, né, desse formato que a nossa sociedade escolheu viver, que vai produzindo um pouco essas pessoas que vão ficando à margem, que não vão conseguindo se inserir no mercado de trabalho formal, né? E que, enfim, eu acho que a ideia é importante a gente quebrar um pouco esse mito de que as pessoas estão na rua porque usam drogas, entendeu? Que acho que é uma carga que é muito pesada. Ou porque elas estão na rua porque a gente vai lá e dá comida para elas. É verdade. É por isso que elas estão na rua. Se você parar de oferecer alimentação, elas não vão mais ficar na rua. Não é isso. Não é isso, não. A gente acaba culpabilizando as pessoas, né? E acho que a ideia é a gente conseguir, como sociedade, ver como é que a gente consegue dar um contorno um pouco mais construtivo ou com mais qualidade para a vida dessas pessoas, né? Quando a gente fala de política, a Soninha falou muito bem, né? Antigamente era política contra as drogas, aí depois mudar para sobre drogas. Acho que a gente tem que pensar em política a favor das pessoas, entendeu? Acho que é mais por aí, assim. Sobre pessoas, né? Sobre pessoas, porque senão a ideia... E eu acho que o Braços Abertos, né? Voltando nessa pergunta que vocês fizeram, eu acho importante a gente dizer que o Braços Abertos, ele tinha como premissa ali, como pano de fundo, trabalhar na perspectiva da redução de danos, né? Da redução de riscos e danos. Que, enfim, dentre outros muitos elementos, a gente pode dizer que tem como princípio que a gente vai construir esse cuidado em diálogo com as pessoas que fazem uso de drogas a partir de uma escuta, né? Então, essas pessoas têm que participar desse processo de cuidado. E se elas vão participar, a gente não vai impor um processo de cuidado, né? Então, a redução de danos, ela tem essa pegada que eu acho que é muito valiosa, que é a gente poder construindo com o tempo, né, a médio e longo prazo aí, esse processo de cuidado que passa pela moradia ou por um espaço de acolhimento, né, ou por um espaço que consiga oferecer um apoio um pouco melhor para os processos em saúde, né? Então, vocês conseguem imaginar, gente, vocês não teriam de dormir, assim? E aí, como que você vai cuidar de uma gripe se você está pensando onde você vai dormir, entendeu? Como que você vai, indo mais além, tentar repensar o seu padrão de uso se você está dormindo na rua com os seus laços todos rompidos, enfim, passando frio, enfim, é tudo muito mais complexo, assim. Então, a redução de danos, que eu acho que o Braços Abertos teve esse ganho como política pública, como programa, né? Que ele não chegou a ser uma política pública, mas como um programa que ele apostou nessa perspectiva que não é impor uma forma de cuidado e dialogando ali dentro do possível, inclusive para pessoas que não conseguem parar nesse momento, né? Então, o que você faz com quem não consegue parar agora? Exato. Não cuida, né? A gente tem que conseguir pensar uma alternativa. E o programa foi construindo isso, mas garantindo a moradia, o trabalho e essa renda, né? Esse benefício, como a Soninha disse, mas o problema é que foi muito curto, né? A gente está falando de políticas, né, sendo necessárias, políticas de médio a longo prazo, e foram apenas 2 anos e meio. É muito curto. E eu acho que daí o programa se perdeu, né? Não o programa, mas a cidade de São Paulo se perdeu um pouco numa disputa política ali, né? E a Cracolândia, acho que foi ao longo dos anos se tornando um pouco um produto político, né? Uma mercadoria política, assim. Quando eu comecei a trabalhar na região da Luz, né, que a gente conhece como Cracolândia, em 2004, ninguém falava disso, né? O jornal não falava disso, não tinha todo esse debate eleitoral sobre vou acabar com a Cracolândia. Eu trabalhei muito tempo no Edley, que a Matuza Sankofa coordena. Na época, a gente ia com uma Kombi. A gente tinha um inflável em cima da Kombi de uma seringa e um cachimbo, para chamar atenção para essa realidade, porque ninguém se falava disso. E a polícia lá todo dia, né? Polícia e as igrejas. Então, ao longo dos anos, foi se transformando nessa mercadoria, assim, ao meu ver, bastante eleitoreira, né? Acho que quando o Dória muda o nome do programa, enfim, fala que acabou com a Cracolândia e ela tá lá até hoje, né? Enfim, tem toda uma questão de tentar capitalizar um pouco em cima disso, né? Um discurso político. E aí a cidade de São Paulo parece que não aprende, né? Não aprende ou não quer aprender a lidar com uma realidade tão complexa, que a gente já teve experiências que foram interessantes, como o Braços Abertos, né? Foram apenas 2 anos e meio, mas uma das únicas pesquisas que avaliou o programa, realizada pela Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, né, o item mais bem avaliado pelos beneficiários do programa foi o acesso à moradia, entendeu? E aí, na época, chegou a ter, acho que talvez 12 ou 13 hotéis, alguma coisa assim. Hoje são muito poucos que restaram, né? Inclusive, acho que semana retrasada fechou mais um, né? Que durou mais alguns tempos e fechou e tal. Então, eu acho que a gente precisa conseguir pensar de uma forma mais sólida, né? Sobre esse tema e fazer uma aposta de médio e curto prazo que se sustente por 10, 15, 20 anos, para que talvez a gente consiga, de fato, melhorar um pouco a qualidade das pessoas que vivem nessa situação e, aos poucos, também ir transformando um pouco
a questão cultural do brasileiro em relação às drogas, assim, que tem uma carga moral muito pesada, assim. Então, se a gente aposta numa política um pouco mais flexível, isso ao longo prazo vai trazendo resultados e aos poucos a gente consegue ir tirando um pouco esse estigma, esse preconceito, essa carga moral das pessoas que faziam de drogas ilícitas. Porque no fundo, aqui todo mundo usa droga, né? O seu café, que nem a Soninha falou. Né, o álcool, os medicamentos. Tá no casamento, no batizado, na formatura, na comemoração do jogo, do título. Álcool é uma droga cujo uso indevido, nocivo, causa dores, danos, sofrimentos horríveis, né? Então, para variar, a gente perde muito quando coloca as coisas dentro de caixinhas, né? Inclusive nessa trajetória e essa extremada, né? Essa polarização, Katsu, não aguento nem mais falar nisso. Mas é assim, não. Então criou-se a narrativa. A redução de danos é coisa lá do PT e a abstinência é coisa lá do PSDB. As primeiras políticas de redução... Porque hoje você fala assim, redução de danos. Você é petista, você é do PSOL. As primeiras políticas de redução de danos foram quando eu estava na MTV ainda, que era da AIDS. Distribuir camisinha era um escândalo. Nos Estados Unidos, acho que era Reagan ainda, ele dizia que ele cortava dinheiro e só apoiava programas que pregassem a abstinência sexual. E a gente, cara, quão realista é isso? As pessoas vão fazer sexo. E tem que ser protegido. Então, o governo do estado sancionou uma lei, olha só, o governo Mário Covas, uma lei do Paulo Teixeira, que era deputado pelo PT na época e hoje é ministro, sobre a distribuição de seringas pela rede de saúde para o uso de drogas injetáveis. Por quê? A pessoa faz uso. Vamos combinar, vamos ser realistas. A pessoa faz uso. Se além de fazer uso, ela se contaminar com HIV e outras pessoas forem contaminadas também, vamos reduzir o dano. Mas de uns anos para cá, é isso, redução de dano. Parece que tem um campo ideológico e até nas políticas atuais que continuam tendo práticas de redução de dano, assim, mas não fala, tá? Não fala, porque senão vai dar mó ruim. E, por outro lado, abstinência, as políticas que partem da abstinência, pode ser esse o plano terapêutico que a pessoa precisa. Abstinência não é uma coisa, se você faz abstinência, isso é o certo. Abstinência é moralmente correto. Não! Para um alcoolista, cara, abstinência é o único caminho. Enquanto você toma umazinha só... desencadeia um processo, né? Então, se a gente pudesse conversar sem dizer, então você... Perde-se muito. Perde-se muita oportunidade. Só para jogar mais dois temas, assim, que com o tempo a gente talvez consiga conversar com calma, isso ainda não está rolando. É falar sobre a possibilidade de espaços seguros de uso, que também não tem nada a ver com ser... permissivo ou radical. Não, é uma questão muito prática que vem sendo adotada em outros países com bons resultados. Tipo assim, as pessoas usam e não querem, não conseguem, não cogitam, não se veem estimuladas a parar. Então fica usando na rua debaixo de uma lona preta, em meio ao resto do almoço, sabe? Então, isso ainda é uma discussão super sujeita a chuvas e tempestades. E essa já não está mais tão polêmica assim, mas assim, a questão realmente de moradia, que é o tal do Housing First, que não é um acolhimento socioassistencial. E as pessoas acham assim, mas a pessoa precisa estar primeiro preparada para morar em algum lugar. E cada vez mais se constata o seguinte: se ela não morar em algum lugar, se ela não tiver um lugar para chamar de seu, com acompanhamento, com assistência, naturalmente. Não é que eu arrumei um lugar aqui para você, agora boa sorte, a vida é sua, vai com Deus. Não é isso. O housing first, né, o moradia primeiro, não é moradia só e pronto, acabou. Não, mas é uma outra forma da pessoa se organizar super testado, aprovado, comprovado cientificamente, que casa
casa, não precisa ser uma residência, 2 dormitórios, mas você ter um lugar que você chama de a sua casa, é um fator de organização, é um fator de, reinserção, para usar uma palavra usada frequentemente. Uhum. Acho que no âmbito da política pública, né, o de braços abertos, ele sempre se identificou como uma política piloto, né? E na ideia da política pública, a política piloto ela vem para ser testada, especialmente quando a gente fala de questões complexas, como é a questão da Cracolândia, que não é simples de ser resolvida, né? Então a ideia de um projeto piloto é a ideia de um projeto que seja colocado para rodar, se verifique o que dá certo, se verifique o que dá errado, para depois você aperfeiçoar. Essa é a ideia de um gestor, né? Então, quando a gente tem um gestor que entra na prefeitura, chama de braços abertos, de bolsa crack, e por mais que tenha mantido algumas coisas, mas ele tem, como o Thiago estava falando, nessa guerra semântica que tem em torno da Cracolândia, o ímpeto de desmanchar a marca do gestor anterior, isso é, no mínimo, de uma irresponsabilidade quando você se coloca como gestor, né? Não estou dizendo aqui que era um projeto perfeito, até porque, como projeto piloto, ele tem que ser testado e aperfeiçoado. Então, acho que esse elemento é bem importante de ser tratado. E um último elemento que os colegas não falaram, que acho que é importante de dizer, é que, para além da política policial, que é um dos grandes entraves para qualquer estabelecimento de vínculo, hoje, da assistência social e da saúde com os usuários, a gente tem uma outra política também em curso e que não parou mesmo no de braços abertos, que é uma política urbana extremamente destrutiva desse território. Esse é um território que tem muitos interesses do mercado imobiliário, esse é um território que tem muitos interesses especulativos, e essa política está casada lado a lado com a política de guerra às drogas. Então, ao mesmo tempo que você tinha assim o de braços abertos, você continuou com uma política especulativa naquele território. Uma política que destrói imóveis e que constrói novos empreendimentos, mas que não são voltados para as demandas de quem vive naquele lugar. Então, inicialmente, os projetos iniciais eram a construção de grandes equipamentos culturais âncora, que era assim chamado, na época, pela Secretaria de Estado da Cultura. A âncora trairia de volta a elite para o centro. Não deu certo, né? A gente vê que o centro continua como território popular. Depois, com muita resistência, isso passa para projetos de habitação de interesse social, através das PPPs habitacionais. Mas a gente tem uma contradição muito grande nesse projeto, que é um projeto que removeu centenas de famílias daquele território sem atendê-las. Projetos que também não atendem a população em situação de rua, porque o acesso à moradia é via financiamento bancário. Então você precisa ter condições de acesso ao financiamento que a população em situação de rua ou na informalidade não tem. Então, aliado a essa guerra às drogas e essa política policial de tiro, porrada e bomba, que é um problema seríssimo, a gente também tem uma política especulativa no âmbito urbanístico que também precisa ser olhada com bastante carinho e cuidado. Não adianta a gente ter um de braços abertos extremamente sólido no território se a gente continua com a polícia atuando como está e com os especuladores atuando como estão. Sim, com certeza. 3 coisas, né, que me chamaram a atenção na fala de vocês. É que é isso. Primeiro, é uma questão complexa, né? Não dá para você falar é isso ou é isso, né, dessa bipolaridade que o país tem vivido. E que, acima de tudo, é uma questão sobre pessoas, né? A gente nunca pode esquecer na nossa discussão, no nosso debate, as pessoas que estão nos ouvindo, é que é uma questão sobre pessoas, né? Terminamos aqui o episódio 1, que fala sobre a proibição do STF de remover as pessoas. No próximo episódio, continuaremos debatendo a questão das políticas públicas na região. Tiago, Aloysio e Soninha, agradecemos a presença de vocês. O programa de hoje teve coordenação de Isabela Oliveira e produção de Rosiane Lopes. As reportagens foram feitas por Lara Soares. Apresentação de Caroline Kellen e Júlia Castanha. Edição Larissa Leal. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Muito obrigada pela sua audiência. Bom dia. Não faz sentido. Eu concordo com a sua fala. Esse é um assunto extremamente Meu complexo. ponto de vista sobre a O fato questão é o seguinte. eu não É concordo. dessa maneira que eu enxergo o tema. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.